Você acha que comer carboidrato no café da manhã é errado? Para quem tem diabetes, todo alimento parece uma ameaça. Mas existe um alimento natural, barato e acessível, que regula a glicose no sangue de forma mais eficaz que muitos remédios. Enquanto o pão eleva seus níveis de açúcar, essa raiz reduz os picos de insulina e dá energia por horas. O que poucos sabem é que ela não só pode ser consumida por diabéticos, como deveria ser obrigatória. E quem começa o dia com ela sente o corpo mais leve, o cérebro mais estável e o controle de volta às mãos. Porque a batata doce ajuda a estabilizar a glicose, mesmo em quem já tem diabetes. Diabéticos vivem em constante vigilância. Qualquer alimento errado pode gerar um pico de glicose, forçar o pâncreas e, com o tempo, acelerar as complicações da doença. Por isso, muitos acreditam que devem cortar carboidratos por completo. Mas o problema não está nos carboidratos em si, e sim no tipo de carboidrato consumido. E é exatamente nesse ponto que a batata doce surpreende. Diferente de pães brancos, bolos, arroz refinado ou massas, a batata doce possui um tipo de carboidrato complexo que se comporta de forma diferente no corpo. Ela é rica em amido resistente e fibras solúveis, que tornam sua digestão mais lenta e evitam a liberação rápida de glicose no sangue. Isso significa que, ao comer batata doce, a glicose entra gradualmente na corrente sanguínea, sem picos abruptos, sem sobrecarregar a insulina, sem desequilíbrio. É uma liberação estável, contínua, segura. Esse efeito de absorção lenta tem dois grandes benefícios. Evita a hiperglicemia pós-refeição, os temidos picos que danificam vasos, rins, olhos e nervos. Evita a hipoglicemia reativa, ou seja, aquela queda brusca depois do pico, que gera tontura, fome intensa e cansaço. Além disso, a batata doce tem um índice glicêmico naturalmente mais baixo, especialmente quando cozida com a casca e sem adição de açúcar ou gordura. Quanto mais firme a textura, mais lento o impacto na glicose. Por isso, ela é considerada uma excelente fonte de energia para quem tem diabetes, especialmente quando consumida no café da manhã ou antes de atividades físicas. Outro diferencial está nos compostos ativos. A caiapo, encontrada em maior concentração na batata doce branca, é uma substância estudada por suas propriedades anti-inflamatórias e reguladoras do metabolismo da glicose. Estudos clínicos mostram que o consumo frequente dessa variedade de batata doce pode reduzir a resistência à insulina, diminuir a taxa de hemoglobina glicada, a de HbA1c, melhorar os níveis de colesterol, LDL, aumentar a saciedade e reduzir a compulsão alimentar. Além disso, a batata doce contribui para a saúde intestinal, o que tem relação direta com o controle da glicose. As fibras presentes no alimento alimentam bactérias benéficas do intestino, fortalecem a mucosa intestinal e reduzem inflamações crônicas, um dos pilares da síndrome metabólica e da progressão da diabetes tipo 2. Outro ponto importante é o efeito sobre o apetite. Por ser rica em fibras e ter digestão lenta, a batata doce prolonga a saciedade, reduz a vontade de comer doces ao longo do dia e ajuda no controle do peso. E como o excesso de peso é um dos principais agravantes da resistência insulínica, essa função é essencial. A batata doce age em múltiplos níveis. Reduz picos de glicose, melhora a sensibilidade à insulina, alimenta o intestino e reduz a inflamação, ajuda no controle do peso, oferece energia estável e segura para quem precisa de controle diário. E tudo isso de forma natural, sem efeitos colaterais e com um alimento barato, acessível e presente nas feiras e mercados de todo o país. Quem tem diabetes não precisa cortar tudo da vida, só precisa fazer as escolhas certas. E a batata doce é uma delas. Como a batata doce desacelera a absorção do açúcar e reduz os picos de insulina. No controle da glicose, a velocidade com que o açúcar entra no sangue é tão importante quanto a quantidade total de açúcar consumida. E é justamente aí que a batata doce se diferencia dos outros carboidratos. Ela modifica o ritmo da digestão e da absorção da glicose,
agindo de forma preventiva contra os picos glicêmicos que tanto prejudicam o organismo de quem tem diabetes ou resistência à insulina. A batata doce contém 2 elementos essenciais para isso: amido resistente, fibras solúveis. 1. O amido resistente. O amido resistente é um tipo de carboidrato que não é totalmente digerido no intestino delgado. Ele resiste à ação das enzimas digestivas, chegando praticamente intacto ao intestino grosso, onde é fermentado pelas bactérias intestinais benéficas. O que isso significa na prática? Significa que menos glicose é liberada na corrente sanguínea após o consumo da batata doce. Em vez de causar um pico imediato, como o pão branco ou os cereais industrializados, a batata doce libera energia de forma gradual e estável. Esse processo de liberação lenta reduz a necessidade de uma descarga súbita de insulina, o que protege o pâncreas de sobrecarga e evita a flutuação perigosa entre hiperglicemia e hipoglicemia, algo extremamente comum em quem consome carboidratos simples ou refinados com frequência. Além disso, ao chegar ao intestino grosso, o amido resistente também alimenta a microbiota intestinal, gerando ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que reduzem a inflamação e melhoram a sensibilidade à insulina. 2. As fibras solúveis. A batata doce é rica em fibras solúveis, especialmente a pectina. Essas fibras formam um gel viscoso no trato gastrointestinal, que retarda o esvaziamento gástrico e diminui a velocidade com que a glicose dos alimentos é absorvida no intestino. Ou seja, o açúcar presente nos alimentos entra mais devagar no sangue, e isso reduz os picos de glicemia pós-prandial, aqueles que acontecem logo depois das refeições e que são os grandes vilões do descontrole metabólico. Essa desaceleração da absorção é fundamental para quem vive com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, porque preserva a função pancreática, reduz a necessidade de insulina e evita os altos e baixos do dia. Aquela montanha-russa de energia que começa com pico, termina em queda, gera compulsão e alimenta o ciclo da resistência insulínica. Impacto metabólico direto. Além de reduzir os picos de glicose, esse processo também melhora a resposta metabólica geral. Menor acúmulo de gordura abdominal, menos estresse oxidativo, redução de marcadores inflamatórios, maior estabilidade no humor, na energia e no apetite, redução da fome por carboidratos e doces nas horas seguintes. É por isso que a batata doce promove saciedade real e duradoura. Ela mantém o corpo abastecido de energia sem ativar os mecanismos de fome exagerada, o que também favorece o emagrecimento e o controle do peso, fatores fundamentais no combate à resistência insulínica. Como otimizar esse efeito? A forma de preparo influencia no índice glicêmico. Se quiser aproveitar ao máximo esse efeito de desaceleração da glicose, siga estas recomendações. Prefira batata doce cozida ou assada com casca. Evite batata doce frita ou acompanhada de açúcar, mel. Consuma junto com proteína ou gordura boa, como ovo ou azeite, para reduzir ainda mais a carga glicêmica da refeição. Evite reaquecer batata doce várias vezes. Isso altera a estrutura do amido. A batata doce age como um freio natural da glicose. Enquanto outros carboidratos aceleram a liberação de açúcar e forçam o pâncreas a reagir, ela regula, modera e estabiliza. Quem entende esse efeito e aplica no dia a dia, não apenas controla a diabetes, como recupera energia, saciedade e saúde metabólica real. O tipo de fibra presente na batata doce que combate a resistência insulínica. A maioria das pessoas pensa em fibras apenas como algo que ajuda a ir ao banheiro, mas a verdade é que certos tipos de fibras têm um impacto direto no metabolismo, na regulação hormonal e no controle glicêmico. E entre elas, uma se destaca na batata doce, a fibra solúvel. A batata doce é rica em pectina, um tipo de fibra solúvel que forma um gel viscoso no intestino. Esse gel atua de forma multifuncional. 1. Retarda a absorção da glicose. Quando a pectina se mistura aos alimentos no intestino, ela diminui a velocidade com que os açúcares são absorvidos, evitando os picos de glicose no sangue.
Ao impedir que o açúcar entre de forma rápida e descontrolada na corrente sanguínea, ela protege o pâncreas e reduz a necessidade de grandes descargas de insulina. E o resultado disso é simples: menos insulina liberada é igual a menos sobrecarga pancreática é igual a menor risco de resistência insulínica. 2. Melhora a sensibilidade dos tecidos à insulina. A fibra solúvel, ao ser fermentada no intestino grosso pelas bactérias boas da microbiota, dá origem a ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato. Essas substâncias reduzem a inflamação sistêmica, restauram a integridade da mucosa intestinal e melhoram a resposta das células à insulina. Ou seja, o corpo começa a usar melhor a insulina que já produz, o que é fundamental para quem vive com pré-diabetes, diabetes tipo 2 ou síndrome metabólica. 3. Reduz a inflamação, um dos pilares da resistência insulínica. Pessoas com resistência à insulina apresentam inflamações crônicas silenciosas, que dificultam a ação da insulina nos músculos, no fígado e no tecido adiposo. A pectina da batata doce, além de reduzir esses processos inflamatórios, ajuda a regular a produção de citocinas, que são mensageiros químicos envolvidos na inflamação. Com menos inflamação, o corpo volta a reconhecer e utilizar melhor a insulina, sem precisar de doses cada vez maiores. 4. Controla o apetite e o peso corporal. Outro fator importante: as fibras solúveis aumentam a sensação de saciedade. Elas retardam o esvaziamento gástrico e ajudam o cérebro a entender que o corpo está nutrido. Isso evita exageros nas refeições seguintes, reduz a compulsão por carboidratos refinados e ajuda na redução do peso corporal, que é um dos fatores mais importantes no tratamento da resistência insulínica. 5. Preserva a microbiota intestinal. A pectina é também um prebiótico natural. Ela alimenta as bactérias boas do intestino, que têm papel decisivo na regulação da glicose. Um intestino saudável se traduz em menos permeabilidade intestinal, menos endotoxinas no sangue e melhor sinalização metabólica entre intestino, fígado, pâncreas e cérebro. A fibra solúvel da batata doce, especialmente a pectina, atua como um agente regulador natural da glicose, da insulina e da inflamação. Ela não apenas previne os picos glicêmicos, mas reprograma o metabolismo para que o corpo use melhor os próprios recursos, sem depender de medicamentos pesados. Quem consome batata doce com frequência, da forma certa, está alimentando o intestino, protegendo o pâncreas e devolvendo ao corpo a capacidade de se autorregular. Qual a melhor forma de preparo para manter esse efeito regulador? Nem toda batata doce é igual, e muito menos o modo como você prepara ela. A forma de preparo altera diretamente o índice glicêmico da batata doce, ou seja, determina se ela vai ajudar a controlar sua glicose, ou se vai atrapalhar. A boa notícia? Quando preparada da maneira certa, a batata doce mantém seu poder regulador, protege seu pâncreas e alimenta seu corpo por horas. 1. Cozida com casca. A forma mais estável e segura. A melhor maneira de preservar os benefícios glicêmicos da batata doce é cozinhá-la com a casca, em água, por tempo suficiente para deixá-la macia, mas ainda firme. A casca ajuda a reter o amido resistente, que desacelera a digestão e reduz a velocidade com que o açúcar entra no sangue. Além disso, boa parte das fibras solúveis e antioxidantes está concentrada entre a polpa e a casca, e remover essa camada reduz o potencial terapêutico do alimento. Cozida com casca equivale a menor índice glicêmico, mas maior efeito regulador, mas mais saciedade. 2. Nunca frita. Fritar batata doce destrói seu perfil glicêmico. A fritura oxida as fibras, aumenta a carga glicêmica e adiciona gordura inflamatória ao alimento, o que prejudica o metabolismo da insulina e pode, ao longo do tempo, agravar a resistência insulínica. Mesmo se for na air fryer, o risco de elevar o índice glicêmico aumenta se a batata for muito amolecida ou cortada fina demais. Fritura igual a inflamação, mas picos de glicose, mas efeito contrário ao desejado. 3. Assada sem excesso de tempo.
Assar é uma boa alternativa, desde que o tempo e a temperatura sejam controlados. Quanto mais tempo a batata doce fica exposta ao calor, mais o amido se gelatiniza, e isso aumenta o índice glicêmico. Por isso, evite deixar a batata doce muito caramelizada ou com a polpa exageradamente macia. O ideal é que ela fique firme, com textura consistente e não doce demais. Assada moderadamente é uma boa alternativa, se não for exagerada. 4. Evite misturar com açúcares ou farelos refinados. Muita gente comete um erro grave. Adiciona açúcar, mel, farinha branca, farofa industrializada ou leite condensado à batata doce. Essa combinação destrói completamente o efeito regulador, gera picos glicêmicos e anula os benefícios metabólicos. A batata doce deve ser consumida pura ou com proteínas boas, como ovos, carnes magras ou pasta de amendoim natural. Essas combinações aumentam a saciedade e reduzem ainda mais a velocidade de digestão. 5. Reaproveitamento com cuidado. A batata doce pode ser armazenada por até 3 dias na geladeira, mas evite reaquecer várias vezes, pois isso modifica o amido e pode alterar a forma como o corpo processa o alimento. Conclusão: se você quer que a batata doce realmente regule sua glicose, proteja sua insulina e alimente seu corpo com inteligência. Então, cozinhe com casca, evite frituras, não exagere no tempo de forno, fuja dos acompanhamentos doces ou industrializados, combine com proteína ou gordura boa, armazene com cuidado e consuma de forma consciente. A forma como você prepara define se ela vai te curar ou te desequilibrar. E como incluir a batata doce no café da manhã pode transformar sua energia, saciedade e saúde metabólica. Pouca gente percebe, mas o que você come nas primeiras horas do dia define o comportamento do seu corpo nas próximas 8 a 12 horas. É no café da manhã que você ensina seu metabolismo a funcionar, ou a descompensar. E enquanto a maioria começa o dia com pão branco, biscoito, margarina e café com açúcar, seu corpo já está em modo de alerta. A glicose sobe rápido, a insulina dispara, o pâncreas trabalha em excesso e poucas horas depois você já sente fome, cansaço e necessidade de mais açúcar. Esse é o ciclo da compulsão, da resistência insulínica e do ganho de peso. Agora imagine um café da manhã que quebra esse ciclo. Imagine começar o dia com um alimento rico em carboidrato inteligente, que nutre sem sobrecarregar, que estabiliza sua glicose e te dá energia estável até o almoço. Esse alimento existe, e é a batata doce. Porque a batata doce é a escolha ideal logo de manhã. Quando você acorda, seu corpo está sensível à insulina. Isso significa que o alimento que você ingere logo cedo tem impacto direto no seu metabolismo durante o restante do dia. Se você consome açúcar e farinha, ativa o modo acúmulo. Se você consome fibra e amido resistente, ativa o modo controle e estabilidade. A batata doce desacelera a absorção do açúcar no sangue, evita os picos de insulina, dá saciedade real, que dura horas, alimenta o cérebro com energia limpa, reduz a fome emocional e o desejo por doces no final da tarde. Ao contrário de alimentos processados, ela não dispara os hormônios da fome, como a grelina. Pelo contrário, ela mantém a leptina, hormônio da saciedade, mais ativa, o que te ajuda a fazer melhores escolhas alimentares ao longo do dia. O impacto na saúde metabólica. Começar o dia com batata doce muda completamente o perfil metabólico de quem tem pré-diabetes ou diabetes tipo 2, hipoglicemia reativa, síndrome metabólica, colesterol alto, pressão arterial desregulada, ansiedade alimentar ou compulsão por doces. Ela atua como um regulador natural, ensinando seu corpo a usar a energia com inteligência. Com o tempo, o organismo responde com redução da resistência insulínica, menor produção de gordura abdominal, melhora no funcionamento da tireoide, diminuição da inflamação silenciosa, mais energia física e estabilidade emocional. Tudo isso sem precisar de suplementos caros ou fórmulas milagrosas. Apenas com um alimento que vem da terra e respeita o ritmo do seu corpo. Como montar um café da manhã completo com batata doce?
O ideal é combinar a batata doce com fontes de proteína e gordura boa, criando uma refeição que fornece energia, construção muscular e regulação hormonal ao mesmo tempo. Exemplos práticos: batata doce cozida com ovos mexidos e azeite extra virgem. Purê de batata doce com pasta de amendoim natural, sem açúcar. Panqueca de batata doce com ovo e canela, sem farinha branca. Batata doce assada com semente de chia e linhaça por cima. Batata doce com iogurte natural e castanhas, se preferir algo frio. Evite misturar com pão, açúcar, margarina, requeijão ou leite adoçado. Isso anula o efeito regulador. Evite também frituras ou excesso de calor que carameliza a batata doce. Isso aumenta o índice glicêmico. A batata doce no café da manhã é mais do que uma escolha alimentar. É uma forma de ensinar o seu corpo a funcionar com equilíbrio, sem picos, sem quedas, sem compulsão. É uma forma de ter energia limpa, foco mental, menos fome e mais saúde. Quem entende isso, muda não só a glicose, muda a vida.